Vamos ler a palavra em Mateus 16 e 17. A nossa caminhada com o Senhor, ela depende muito da forma que nós nos vemos nele. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais revelações nós vamos ter de quem nós somos em Cristo. Então, para conhecer a nossa identidade em Deus, nós precisamos de conhecer quem é Deus. Amém? Mateus 16 e 17. Diz assim. Vou ler o 15. Mas vós... Mateus 16, aí eu falei 16, versículo 16. Só que aí vamos ler anterior aqui. Vamos ler a partir do 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Viu a diferença aí? Todas as outras pessoas que não conheciam Jesus, elas tinham um raciocínio a respeito de quem Jesus era, mas eles não conheciam quem realmente Jesus era. Por quê? Porque eles não tinham intimidade com Jesus, eles não tinham convivência com Jesus, eles não sabiam quem Jesus era. Mas o fato de Pedro estar andando com Jesus deu ele a condição o quê? No coração dele de receber a revelação de Deus. De Deus falar com ele quem era Jesus. E aí o que aconteceu logo depois? Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus. E aí no versículo 18, Jesus falou para Pedro quem ele era. Logo depois de Pedro falar quem era Jesus, Jesus falou para ele quem ele era. Ainda que ele não tivesse noção do que Jesus queria dizer com aquilo, mas Jesus revelou para ele quem ele era. Então Jesus falou assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus já estava falando para Pedro a respeito do caráter dele e do ministério dele em Deus. Falou: você vai ser uma das pedras para a edificação da minha igreja, para o crescimento da minha igreja. Quando o meu povo estiver reunido, você vai estar lá, dando uma direção para esse povo. Então Deus revelou, ali naquele momento, Jesus revelou para Pedro também quem Pedro era. Por quê? Porque foi revelado através dos olhos espirituais, iluminados de Pedro, quem Deus era. Vocês estão entendendo? Então, para eu saber quem eu sou em Deus, eu preciso saber quem Deus é. Porque o que acontece? Quando eu me afasto dessa condição, que eu não sei quem eu sou em Deus, aí o negócio vai ficando feio. Lê aí 1 Pedro 2,5.
Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios a Deus, que Deus aceite. Sabe quem que falou isso? Pedro. Para quem que ele falou isso? Para a igreja. Por que que ele falou para a igreja? Porque nesse momento ali, Pedro sabia exatamente qual era o posicionamento dele no corpo de Cristo. Então ele falou assim, eu sou, é como se ele estivesse falando, ele assumiu o papel dele, que Jesus havia falado para ele. E Pedro falou depois, bem depois da morte de Jesus. Pedro falou assim, ó, vocês também são pedras. Vocês também são pedras. Vocês também irão contribuir para a edificação da igreja de Cristo. Então, eu quis ler esse versículo só para a gente poder entender. Agora, eu quero falar mesmo dessa importância. Nós vamos lá em Gênesis 37, 26, 35. A gente vai ler Gênesis 37, 26 e o 35. Vai dar a impressão que não tem nada a ver, mas eu quero mostrar para os irmãos como que acontece quando a pessoa perde a identidade dela em Deus. O negócio fica feio. Porque a pessoa cai, meus irmãos. Isso aqui serve para quem já nasceu de novo e quem ainda não nasceu. Porque quem não nasceu de novo precisa nascer de novo e descobrir quem ele é em Deus. E quem já nasceu de novo precisa permanecer na condição daquilo que Deus falou com ele. E se a pessoa ainda não sabe o que Deus falou, ela precisa entender quem é Deus para ela entender quem ela é. Então, nós vamos meditar na vida de Judá. De Judá, um dos filhos de Jacó, irmão de José. O que acontece? Todo mundo aqui conhece a história? Levanta a mão se alguém não conhecer. Todo mundo conhece, né? Ah, o irmão não conhece, não. Então, José, ele foi vendido para o povo lá do Egito pelos próprios irmãos por inveja. Os irmãos invejaram a condição dele, de autoridade que Deus havia dado para ele. Por quê? Porque ele revelou para os irmãos quem ele era em Deus. E quando ele revelou para os irmãos quem ele era em Deus, os irmãos não gostaram daquilo. Porque ele era o irmão mais novo e ele ia sobressair a todos os irmãos. Então eles não gostaram, vender ele. E Judá todos eram cúmplices, né? Só que Judá, ele nos chama muita atenção porque dá a explicação assim, de tudo o que aconteceu com ele até ele chegar no fim do poço e Deus resgata ele de novo. Então aqui, no versículo 26, Gênesis 37, versículo 26. Aí Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Então, porque primeiro eles queriam matar. Mas aí Judá teve uma ideia melhor. Né? O que a gente vai ganhar com isso? A gente não vai ganhar nada. Então, vamos ganhar alguma coisa nisso. Então, ali naquele momento, ele começou ali a perder a identidade dele em Deus. O que é a identidade em Deus, meu irmão? Você tem que andar no caráter de Jesus Cristo. A atitude correta dele ali seria o quê? Não virar cúmplice naquela maquinação do mal ali. Mas ele virou, os 11, né? Os 11 tiveram a mesma atitude. Aí, o 35. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse, vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Então, eles enganaram. Vou pegar só Judá.
enganou o pai, enganou o irmão, vendeu o irmão. Quando eles retornaram para o pai, eles falaram assim, ele morreu. Eles não falaram que tinha vendido, eles falaram que ele tinha morrido. Ainda ele vendo todo o sofrimento do pai dele, ele omitiu a verdade para o pai dele, que é algo que o diabo vem colocar na mente das pessoas, querer cobrir o pecado. Eles pecaram, correto? Diante daquele sofrimento do pai dele, ele poderia ter feito o quê? Retrocedido no pecado, mas não houve arrependimento nele. O que ele fez? Ele viu todo o sofrimento do pai e manteve, escondeu o pecado. Lá no Salmo 32, Salmo 32, não é? Eu te passei. Não, né? Mas lá no Salmo 32 fala assim, enquanto escondi os meus pecados, o que acontece? Os meus ossos envelheceram pelo seu constante gemido todos os dias. 32:3. Então, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos todos os dias. A pessoa vai definhando espiritualmente, aí passa para o físico, né, vai para as emoções antes de passar para o físico. Então, é complicado isso aí de omissão do pecado e querer encobrir e esconder o pecado. Amém? E Judá, ele fez isso. Ele mentiu, ele enganou o pai dele. Então, em Gênesis aí mais na frente, um pouquinho, 38:1, fala assim, ó. Olha como que o negócio foi desencadeando. Vendeu o irmão, enganou o pai dele, continuou enganando, mesmo vendo o sofrimento do pai. Depois, ele mesmo não aguentou aquela pressão. E o que ele fez diante daquela pressão? Ele se desligou da família. Ele foi para longe dos irmãos. Aí em 38:1 fala sobre isso. Ó. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ele se apartou dos irmãos. Isso tudo aí é plano do diabo. Primeiro, o que o diabo fez ele perder? A identidade dele. Você sabe qual que é a nossa identidade? É o selo. É o Espírito Santo para nós hoje. É o selo de Deus nas nossas vidas. É a nossa identidade. Então, o diabo primeiro fez ele perder a identidade. Depois, o diabo fez ele perder essa condição aí, que é a aliança fraternal. Entendeu? Já notaram que às vezes está passando por alguma situação, a primeira coisa que você às vezes pensa é o quê? Se afastar das pessoas, se afasta da família, se afasta dos amigos, se afasta da igreja. Aí o que acontece? É uma estratégia do diabo para quê? Para te isolar. Porque daí você vai se tornando cada dia mais uma presa mais fácil para ele. Então ele te isola. Então foi o passo que Judá fez. Ele deixou, né, espiritualmente falando, foi é como, vocês vão entender mais na frente, grava bem. Primeiro ele perdeu o selo, depois ele perdeu o cordão, porque o cordão é o significado dessa aliança que nós temos com as pessoas. Entendeu? Essa aliança fraternal, o significado é o cordão.
Aí o que acontece? Ele fugiu, né? No versículo 2, ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. O que Deus havia falado com Jacó? Que não era para tomar nem Jacó e nenhum dos filhos dele, nenhuma mulher cananeia. Aí Judá foi lá, se afastou, ficou mais fácil, né? E fez aliança com essa mulher cananeia e que não podia fazer. Então, vamos ler agora Gênesis 38, 1 e 2, o 6, o 7, 6, 7, 9, 10 e 11. Não, até o 15. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva, até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Irã, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que ficava no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era um homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Vocês entenderam aí? O que aconteceu? Desencadeou essas atitudes de Judá, foram desencadeando mais problemas. Aí ele começou a ter problema com os filhos. Né? O filho casou, era perverso diante do Senhor, o Senhor ceifou a vida dele. Aí casou com outro que também fez o que era mal perante o Senhor ceifou a vida dele também, e a mulher ficou viúva. Aí Judá falou assim, quando meu filho mais novo crescer, eu vou te dar ele, para ter a descendência do primeiro filho que havia morrido. Só que ele usou do engano de novo, a mesma condição mentirosa do coração dele, ele fez de novo. Aí o menino cresceu. Quando ela viu que o menino havia crescido e que ele não tinha dado ela como esposa para o menino, ela foi e falou assim, então, ela sentou na beirada do lar, onde que ele ia passar, como uma meretriz. E aí, o que aconteceu com Judá? Caiu de novo, porque ele também não podia possuir ela, mas ele foi lá e a possuiu. E aí, o que ela falou com ele? Agora, como garantia do pagamento. Agora, você me dá o selo, que era o selo, era a autoridade que Judá tinha. Qualquer coisa que aquele povo fazia naquela época, eles tinham um cordão pendurado com um selo para poder carimbar aquilo ali e falar assim, essa negociação aqui está firmada, essa aliança está feita.
Então, todo mundo sabia exatamente o selo de cada um, porque ficava aqui, a pessoa conhecia. Me dá o selo, me dá o cordão, porque na época esse selo ficava pendurado num cordão no pescoço. O cordão, vocês lembram que eu falei assim? Primeiro ele perdeu o selo, que foi a identidade de filho. Depois ele perdeu o cordão, que foi a identidade dele fraternal, de aliança com a família, de aliança com a igreja, de aliança com o corpo de Cristo na terra. E ainda ela pediu ele o cajado, porque ele também já tinha perdido o cajado. Sabe o que significa o cajado? Significa a identidade ministerial da pessoa. Ele também já havia perdido na altura do campeonato, que a autoridade que ele tinha, não tinha autoridade. Então ele tinha perdido a identidade ministerial dele. E ela pediu essas 3 coisas que simbolizavam essas coisas espiritualmente que eu estou falando com você, e que ele havia perdido, e ele não tinha se dado conta até então que ele tinha perdido isso, com as atitudes dele desde o dia que ele tramou vender o irmão dele. Ele não tinha percebido. Então ela foi e pediu. Passou-se os meses, avisaram para ele: olha, a sua nora prostituiu. Ele falou: tira ela para fora e vamos queimar ela. Aí quando ele mandou tirar ela para fora, ela falou assim: eu concebi do homem que é dono disso aqui, ó, do cordão, do selo e do cajado. Quando levou para ele e apresentou para ele, o que foi apresentado para ele ali? Apresentado todos os erros da vida dele, que ele estava o quê? Fugindo daquilo, que ele não tinha reconhecido. E aí, lá embaixo, no versículo 26, pode. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Viu o que aconteceu? Quando ele viu, quando foi apresentado para ele aquilo, ele viu que a mulher era mais justa do que ele. Porque ele tinha feito uma promessa para ela e ele não tinha cumprido. E naquele momento ali, quando foi apresentado para ele aquele selo, aquele cordão, o cordão, essa aliança, né, fraternal que nós temos com os nossos irmãos, é que sustenta o selo, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que nós temos que andar o quê? Unidos. Como um edifício bem ajustado. Então, esse cordão ele também tinha perdido. Quando ele viu isso, glória a Deus, ele se arrependeu. Deus estava nesse negócio para trazer ele o quê? Ao arrependimento, porque havia uma promessa feita para aquela família, que são as 12 tribos de Israel. Então tinha que ter um conserto. Assim como nas nossas vidas, cada um de nós temos a promessa de Deus, porque Deus não colocou ninguém aqui na terra em vão. Deus não colocou ninguém aqui na terra em vão. Deus os colocou aqui com um propósito. E o propósito é o quê? Cada um de nós sermos uma pedra, onde a igreja dele é edificada. Esse é o propósito de Deus. Por isso que Pedro falou lá, ó, vocês são pedras. Vocês são pedras. E por que que Deus fala pedra? Porque pedra, para a gente ter uma noção que nós não somos molenga, pão de queijo, entendeu? Deus está nos chamando para tomarmos o posicionamento de
filhos de Deus e filhas de Deus. E filho de Deus e filho de Deus não é molenga, porque lá a palavra está falando, é pedra. Se você tomar um trupicão aí numa pedra, vai machucar seu pé, não vai? Vai doer, não vai? A pedra vai sentir alguma coisa? Não. É esse o caráter que Deus tem para nós. Deus tem para nós um caráter imutável, como o dele. Que não fica igual palha no vento, para lá e para cá. Uma hora está caído, uma hora está levantando, uma hora está chorando, outra hora está rindo. O Espírito de Deus é um Espírito que nos dá equilíbrio em todas as coisas. Esse é o Espírito do nosso Pai. E essa é a nossa identidade de filho. A palavra de Deus fala assim, ó, se te mostras fraco no dia da angústia, está lá em Provérbios, a sua força é o quê? Pequena. Você sabe por quê? Porque o diabo vem e monta espora. Entendeu? Então nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Lá no Salmo fala que nós somos como um monte de Sião que não nos abalamos, mas permanecemos firmes para sempre. Essa é a nossa identidade de filho e filha de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. Glória a Deus que Judá reconheceu. É o primeiro passo para o arrependimento. É reconhecer que está errado, ou que errou. Esse é o primeiro passo para o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro nos muda o quê? De caminho. Todas as pessoas que se arrependem verdadeiramente, uma coisa você falar, Senhor, pequei, me perdoa. Por obrigação. O que acontece muito porque nós temos a mania de querer racionalizar as coisas de Deus. E as coisas de Deus não tem como fazer isso. Nós temos que ver com os olhos do Pai. Pedro viu Jesus com os olhos do Pai e falou, tu és o Filho de Deus. Os outros que estavam vendo pelo ponto de vista deles, cada um falou uma coisa. É Elias, né? Cada um foi falando uma coisa. É João Batista. Agora, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos dar essa visão. É só nós pararmos de olhar com os nossos olhos e olhar com os olhos de Deus. Como que eu vou fazer isso? Como que você vai fazer isso? Por meio da palavra de Deus revelada. Revelada. Tem que ser revelada. Eu estou falando aos ouvidos naturais. Quem fala no Espírito de cada um aqui é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então não adianta também eu ficar me acumulando de conhecimento, de coisas, de ministrações até. Eu ouço a ministração de fulano, Beltrano, tal. É um conhecimento que se ele não for revelado para você pelo Espírito de Deus, ao invés de vir para você trazendo vida, ele te traz morte. Porque você passa no ponto de vista dos seus olhos. Eu só tenho de Deus aquilo que me é revelado pelo Espírito. Se não for revelado pelo Espírito, não tem como. Pode ser até lindo e pode ter dado. Tem muitos ministros de Deus aí cheios de revelação, mas Deus deu revelação para ele. Você pode até ouvir, mas você tem que ouvir e ter a revelação para você. Para você. Então aqui, vamos ler em o 18 a gente leu, né? Que é quando ela falou, Judá falou, respondeu ele,
Que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão, o teu cajado, que seguras. Por quê? Porque ele estava segurando aqui, mas ele não tinha nem autoridade mais para estar com aquilo. Porque ele não estava mais no exercício do chamado dele. Ele não estava mais no propósito que Deus colocou ele na terra. Lembra do prato de lentilha? A mesma coisa. Então, vamos ler agora o versículo de Gênesis 44:10. Não, 44:10 também. O administrador disse, concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Ah, não, mas o 49:10 lê depois, agora que eu lembrei aqui. Então, reconheceu-os Judá, no versículo 26, no 38 meses. Reconheceu-os, está vendo? Quando ele reconheceu, ele estava reconhecendo o pecado. Ele estava reconhecendo o pecado dele. E ele viu que ele não estava sendo justo. E que aquela mulher tinha praticado justiça. Sabe por que ele falou que a mulher praticou justiça? Por quê? Por meio da vida dela, deu a ele a condição de enxergar o lugar errado que ele estava. E aí, depois ainda fala assim, ó, e nunca mais a possuiu. Por quê? Porque ele retrocedeu no erro dele e não cometeu mais. Ali, nesse momento aqui, meus irmãos, começou o processo de restauração das identidades que ele havia perdido. A primeira identidade que ele pegou de volta que foi o selo. Ele começou a se comportar como um filho de Deus. Que se arrepende, retrocede e não volta mais para o vômito. Ele pegou o selo. E quando ele pegou o selo de volta, Deus foi dando. Não que Deus não estava dando mais, mas Deus foi dando as direções para ele e ele foi assumindo realmente a identidade dele em Deus. Tá dando para entender? Tá? Gênesis 44, 16 e 18. Judá respondeu, Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos os teus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. Então, olha para vocês verem a condição do coração de Judá. Nesse momento aí, a gente pulou aqui um pouquinho, porque é muito texto, senão nós vamos ficar aqui até 1h. O que acontece? Houve uma fome em Israel, uma falta de alimento em Israel. Então, os filhos, esses mesmos filhos que venderam José para o Egito, eles tiveram, Judá já estava começando o processo, amém? Eles tiveram que ir até o Egito para comprar comida. Quando chegou lá, eles tiveram que se deparar com quem? Com José. Eles tiveram que se deparar com aquela situação que eles haviam vivido há anos atrás e que eles achavam que nunca mais ia ver o irmão. E quando ele se deparou com José, eles se depararam com José, José
deu a eles também condição de reconhecer e se arrepender do pecado. Então, o que aconteceu aí? Eles vieram, José falou, reconheceu eles, e José começou, né, a fazer de alguma forma para reter aqueles irmãos dele ali. Então, primeiro ele falou que eles eram espiões. Depois ele deixou eles 3 dias presos, depois liberou eles. Depois falou, não, eu temo a Deus, eu não vou tentar nada contra a vida de vocês. Vocês podem pegar o que vocês quiserem e ir embora. Quando eles estavam lá no meio do caminho, eles viram que aí o que aconteceu? Ele tinha peço, José tinha peço para esconder um copo, né? Foi depois? Falei. Não, a taça já tinha, tá certo. Foi dinheiro, ele colocou o dinheiro de volta para eles, na boca do saco. Então ele foi fazendo as coisas para poder ter aqueles irmãos na mão deles, até falar com eles, olha, vocês vão voltar e vai trazer o irmão mais novo. Por quê? Só que olha o posicionamento deles. Quando José perguntou para eles a respeito da família, eles já não mentiram. Eles falaram. Por quê? Porque eles se depararam com uma situação que trouxe arrependimento no coração deles. Reconhecimento e arrependimento. E eles falaram a verdade. Então ali também começou a restauração na vida dos outros irmãos. Começou a restauração. E eles trouxeram Benjamim, e até se oferecer para ficar no lugar de Benjamim, se oferecer para poder não sacrificar o irmão. Viu que a condição arrependimento é mudança de atitude. Então eles se arrependeram e mudaram a atitude. Isso aqui eu não vou fazer mais. Nós erramos, nós pecamos. Por causa desse pecado, nós tivemos muitos e muitos e muitos problemas. Mas agora chegou o momento da redenção. Para nós sermos redimidos. E entrar no plano que Deus havia feito para aqueles irmãos. Entrar na identidade deles real, de filho de Deus. Amém? Naquela época eles ainda não eram chamados de filhos, porque eles eram servos de Deus. Mas eu estou trazendo essa visão para a condição de hoje, que nós somos filhos, e é essa identidade que nós precisamos ter. Amém? Permanecer e proceder para exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Então, lá em Gênesis 38, 26. Não, esse eu já li. Já. Então, meus irmãos, ele tinha perdido o selo, que era a identidade espiritual. Ele tinha perdido o cordão, que era a identidade dele fraternal de relacionamento. Ele tinha perdido o cajado, que era a identidade ministerial. Quando ele adquiriu de novo tudo isso, porque a Tamar devolveu para ele, como que ele recebeu de volta? Igualzinho aquele filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo? Quando ele voltou, o que foi a primeira coisa que o pai fez com ele? Trocou as vestes dele, deu a ele o quê? O anel, que é a mesma coisa desse selo, que representa a autoridade. E calçou ele o quê? Sandálias. Por que sandálias? Porque
é a identidade ministerial. Lá em Efésios não fala assim? Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Então, são 3 coisas importantíssimas para a vida dos filhos de Deus. E que se tiver desalinhada alguma dessas aí, ó, é o lugar das aflições, você sofre. Porque tá quebrada aquela identidade ali. Aí tudo em qualquer coisa que acontece vai sentir. E vai sofrer por aquilo. Por isso que quando Deus falou assim que nós somos rocha, nós somos pedra, e sobre essa pedra a igreja vai ser edificada, como que você edifica uma coisa em cima de uma rocha? Vai ter que quebrar ali, não vai? Não vai? Só que Jesus está falando, não vai doer não. Porque rocha não sente. Rocha não sente. Então não vai doer, mas vai ser edificado, vai dar fruto. O que Paulo falou? Dia a dia eu morro para quê? Para que vocês tenham vida. Para que ele visse o quê? O fruto da justiça na vida de cada um. Ele falou, eu esmurro a minha carne. Eu a reduzo. Para quê? Para eu ver a vida de Cristo sendo gerada em cada um de vocês. É assim que a igreja de Cristo é edificada na terra. É assim que esse edifício funciona. E não pensa você que tipo assim, mas eu vou ficar no meu cantinho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou lembrar, então, para quem tem esse pensamento, de Mordecai com Esther. Quando chegou o momento de Esther exercer o que precisava para o povo de Israel, Mordecai deu ela um aviso. Falou assim, olha, se você não ficar, se você não interceder pelo povo diante do rei, tudo bem, Deus vai levantar outro. Mas não pensa que você vai sair, vai se safar, não. Porque a sua vida vai perecer. Isso é ameaça de Deus para nós? Não é ameaça de Deus. É porque não tem como você e eu ficarmos no esconderijo do Altíssimo sem obediência. É nós que escolhemos pôr a perninha para fora. E o diabo, ele só fica esperando. Ele fica esperando, porque a palavra de Deus fala. Ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando quem possa devorar. Devorar. Agora pensa nisso. É melhor não pôr a perna para fora. É melhor não colocar. Os mandamentos do Senhor são para nós vida. É para nos proteger. A palavra de Deus nos protege. A palavra de Deus nos protege. Judá, ele também, quando ele viu, toda aquela situação que havia, depois, irmãos, vocês pegam essa palavra aí em casa e lê, aí do 37 até o desfecho, que é o 49. Amém? Quem quiser entender melhor e ter a revelação do Espírito de Deus, pegue e lê, que o Espírito de Deus vai falar. Oi? Do 36 ao 49. Aí aqui, 44, no 16,
Fala assim, ó, então disse Judá, que responderei a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Porque o que aconteceu? José tinha mandado colocar uma taça exatamente no camelo de Benjamim, que era aquele filho da velhice de Jacó que Jacó amava. Irmão de José. Irmão legítimo de José, né? Então, o que aconteceu? E aí, eles falaram assim, quem for achado aqui, ó, atrás, vai falar assim, com quem for, eu acho que foi Simeão que falou, com quem for achado a taça, pode tirar a vida. Porque, sabiam só, ninguém dos nossos irmãos fez isso. Só que aí, qual que foi a surpresa para eles? A taça estava no camelo de Benjamim. Aí Judá foi logo conversar. Olha a condição do converter do coração de Judá. Judá foi ali interceder pelos irmãos, por Benjamim. Então, o que aconteceu? Ó? Respondeu ao seu senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Judá falou, não tem como eu ir para o nosso pai. Porque eu não vou conseguir ver o sofrimento do meu pai por perder outro filho. Da primeira vez ele conseguiu, não conseguiu? Dessa vez ele já não conseguia mais. Porque ele havia arrependido. A identidade de filho estava nele. Ele sabia qual que era o comportamento que ele deveria ter como servo de Deus. Então ele falou aqui, ó, no versículo 18. Então Judá se aproximou dele e disse, Senhor meu, rogo-te, perante que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Então ali ele começou a conversar com José. Só que tem um detalhe, ele falou a verdade. Ele já não omitia mais nada. Ele já não tentava enganar. Por quê? Porque ele havia se arrependido. Então Judá ali, né, falou toda a verdade. Enfim, é muita coisa, não vai dar tempo de ver tudo. Mas vamos lá em Gênesis 49, versículo 10. Aquele que enganou, né, que vendeu o irmão, aquele que enganou o pai, aquele que se prostituiu porque ele casou com a mulher que Deus falou que não era para casar, aquele que viu os 2 filhos mortos porque era perverso, aquele que enganou a nora, mas aquele que se arrependeu e retrocedeu do mau caminho, e quando ele teve que repor tudo aquilo que ele havia feito de errado, ele repôs. Olha qual que foi a promessa para ele. Ele estava com a identidade, vocês lembram que eu falei? De filho. Aí Jacó foi dar as bênçãos proféticas para eles. Então, vamos ler aí. Gênesis 49, versículo 10. Judá. Tá. Pode ser do 8. 8 ao 10.
Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele, Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe estarão presentes, e os povos lhe obedecerão. Viu aí? Tudo foi restituído para Judá. A minha versão fala aqui, ó, no versículo 10, fala assim, o cetro, que foi o selo, não se arredará de Judá. Então Deus está falando assim, a autoridade agora nunca mais vai se arredar da sua vida e da sua descendência. Nunca mais. Aí Deus falou com ele, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Então ele estava aí restituído do cetro, do cajado, porque esse bastão aí é a autoridade e liderança dele ministerial, estava restituída a ele, e o cordão, que é o sustento desse selo, também estava restituído a ele. Bonito demais, não é? Viu como que ele entrou na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Viu como que cada um de nós aqui, não importa o que foi feito no passado, o que foi feito ontem, o que foi feito há 1 hora atrás, mas nós podemos entender que nós somos justificados por Jesus Cristo e andarmos na identidade de filhos. Andarmos na identidade de filhos. Mas eu não sei quem eu sou em Deus. Então, tem que passar tempo com Deus. Tem que ter intimidade com Deus. Ah, mas eu não sei passar tempo com Deus. A palavra lá, Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a porta sobre ti. Ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te o quê? Recompensará. Recompensará com o quê? Com revelações. Te recompensará com vida, te recompensará te mostrando quem você é em Deus. A palavra de Deus fala assim, aquele que ora em línguas, ora o quê? Os mistérios de Deus que estavam ocultos, mas Deus revela pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Provérbios, o último aqui. Esse aqui não pode faltar, não. Que, né, nesse processo de restauração, que nós já passamos por ele, creia, você é restaurado, justificado em Deus. O justo viverá por fé. Aí lá em Provérbios 6, do 20 ao 24. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras, bem gravadas no seu coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Você viu ali? Parece que estava até falando com Judá, né? Mas está falando com nós. Entendeu? Falou para ele também. O que aconteceu com ele? Ele não caiu por causa da mulher sedutora? Aí Deus está falando aqui, ó. Quando caminhares, isto te... Antes aqui, ó, vamos ler do 21, né? 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente aonde? No teu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para quê? Para não pecar contra o Senhor. Quando você caminhar, o que vai acontecer? Essa instrução, essa palavra vai te guiar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Quando te deitares, quando você estiver no descanso, até durante o sono, o Espírito instrui o nosso coração. Quando te deitares, te guardará. Será para nós o quê? Uma proteção. Uma proteção. Quando acordares, falarás contigo, vai te dar as revelações. Vai revelar quem você é em Deus. Agora precisa comer a palavra. Precisa comer a palavra. Precisa orar em línguas. Precisa jejuar. Precisa passar tempo com Deus. Precisa adorar a Deus. O Espírito Santo conduz todas as coisas. Mas nós precisamos dessa entrega. Para quê? Para nós conhecermos quem Deus é. E Deus vai nos revelar quem nós somos nele. E nós vamos compreender. E porque nós vamos compreender, a palavra vai o quê? Vai nos guiar, vai nos dar proteção e vai nos dar revelação. Vai nos dar entendimento. É a palavra. Isso tudo aqui está falando da palavra. Da palavra. Agora a palavra tem que ter entendimento. Porque aquelas pessoas lá que não andavam com Jesus, eles viram a palavra. Jesus não era a palavra, mas eles não tinham entendimento. Não tinha revelação do Espírito. Não tinha revelação de Deus. Agora Pedro, ele olhou a palavra, ele andou com a palavra e ele teve revelação de quem Jesus é. Tu és o Filho de Deus. A Miriam está dormindo ali atrás, gente. Então, estamos combinados, irmãos? Vamos mergulhar mais? Quem que vai orar mais essa semana? Quem que vai orar mais essa semana? Se entregar mais, ler Bíblia? Amém. Graças a Deus.